Olá pessoal, eu sou a Miriam, essa é a Blue e hoje nós vamos mostrar atividades divertidas para trabalhar a habilidade matemática de inclusão. Fica com a gente! A inclusão é o ato de abranger um conjunto no outro. Por exemplo, se temos um conjunto das bananas e um conjunto das frutas, a criança precisa compreender que o conjunto das bananas está incluído, faz parte do conjunto das frutas. A inclusão é um dos 7 processos mentais básicos da matemática. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Se você ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha. A nossa primeira atividade é pertence, não pertence. O conceito de pertinência é super natural para a criança. Ela sabe que ela pertence à sua família, ela pertence a determinada sala de aula, que está dentro de um colégio, dentro de um bairro, dentro de uma cidade. O que nós vamos fazer aqui é trazer esse conceito de pertinência para uma atividade mais formal. Para fazer essa brincadeira, eu separei 4 brinquedos e organizei em 2 conjuntos, no conjunto dos animais e no conjunto das frutas. O que a Blue vai fazer? Ela vai sortear um dos brinquedos que está nesse saquinho e descobrir se ele pertence ao conjunto dos animais, se ele pertence ao conjunto das frutas ou se ele não pertence a nenhum dos conjuntos. Oi, Blue, vamos sortear? Vamos ver, hein? O que vai sair lá de dentro desse saquinho? A Blue vai sortear, tchan, 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 tchan. Blue, você sorteou um galo. Vamos ver se ele pertence ao conjunto das frutas, ao conjunto dos animais ou se ele não pertence a nada. Ele pertence ao conjunto das frutas? Não. Ele pertence ao conjunto dos animais? Muito bem, Blue. O galo pertence ao conjunto dos animais. E agora, vamos fazer outro sorteio. Bota a mão lá dentro, Blue. Vamos ver o que vai sair, hein? Blue, saiu uma menina. Ela pertence ao conjunto das frutas? Não. Ela pertence ao conjunto dos animais? Não. E ela não pertence a nada, pessoal. Ela vai ficar aqui fora, ó, fora dos nossos conjuntos. Essa atividade é super importante. E você pode deixá-la ainda mais desafiadora e interessante. Por exemplo, você pode criar mais conjuntos ou você pode pedir para a criança contar os elementos de um conjunto e comparar com o outro. A atividade de agora é bem mais complexa. Eu já pedi para a Blue classificar os Legos por cor. Ela sabe fazer isso, tá fera nesse assunto, porque a gente já trabalhou classificação. E tem um vídeo lá sobre isso. Se você ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha. Agora eu vou desafiar a Blue com perguntas para saber se ela entende mesmo o conceito de inclusão. Blue, presta atenção, hein? Vou fazer umas perguntas. O que tem mais, Blue? Lego verde ou Lego amarelo? Tudo bem, Blue. Lego verde. Verde é o que tem mais. Vocês perceberam que a pergunta que eu fiz para a Blue não envolveu o conceito de inclusão? Ela era apenas uma pergunta preparatória para a pergunta que eu vou fazer agora. Blue, o que tem mais? Legos ou Legos amarelos? Você não sabe? A Blue não sabe porque é difícil mesmo esse conceito. Então nós vamos mostrar para ela contando. Blue, vamos contar primeiro os amarelos? 1, 2. Muito bem. E agora a gente tem que contar os Legos. Para contar os Legos, a gente tem que reunir todos os Legos que estão na mesa, Blue. Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você viu o que a gente fez, Blue? Para contar os Legos, nós tivemos que incluir os Legos amarelos. Por quê? Os Legos amarelos fazem parte do conjunto de Legos. Como essa é uma atividade difícil, eu gosto de utilizar materiais de apoio, como por exemplo esses cartões que eu imprimi na minha impressora. Quando a criança conta 1, 2 amarelos, a gente registra 2 amarelos. E quando ela conta os 6 Legos, a gente registra 6 Legos, incluindo o amarelo. Nessa última atividade, nós só vamos trabalhar com cartões. É um material muito fácil de fazer em casa e você pode fazer os seus. O que a gente tem aqui na mesa?
O primeiro grupo de cartões, eles representam os conjuntos. Quais os conjuntos que eu escolhi? Materiais de escola, flores e brinquedos. E aí a gente vai mostrar para a criança figuras e ela vai ter que classificar nos diferentes conjuntos. Por exemplo, a boneca lá no conjunto de brinquedos, o caderno no conjunto de materiais de escola. Quando a criança terminou a primeira parte da atividade, você pode trocar os conjuntos. Eu troquei aqui pelos conjuntos do amarelo, vermelho e verde. Você vai trazer um outro elemento, né, um dos elementos que ela já tinha classificado. Eu escolhi o girassol e ela vai perceber que esse girassol, que antes estava incluído, ele pertencia ao conjunto das flores, agora ele vai pertencer ao conjunto dos amarelos. É exatamente isso que acontece com ela. A criança pertence ao conjunto da família dela e ela pertence ao conjunto de crianças da sala dela. Vamos resumir o que nós fizemos hoje? Fizemos atividades lúdicas que trabalharam a habilidade da inclusão. Por que nós fizemos isso? Porque a inclusão é um dos elementos fundamentais para o aprendizado da matemática. Tchau, pessoal! Obrigado por ter assistido o vídeo. Fique sempre com a gente. Assine o canal e não esqueça de apertar o sininho para saber quando tem novidades.